a gente veio de um período onde a gente ficou muito tempo voltado ao medo, né? Que foi a Sim. parte onde a gente viveu toda a parte de quarentena ali pós-pandemia, né? Durante a pandemia. E, e ali eu percebia que muitas das vezes quando a gente está sob forte emoção de, eh, de medo, a gente toma atitudes irracionais. Por exemplo, eu lembro que faltou papel higiênico nessa época. Não entendo até hoje o negócio do papel higiênico, né? Né? Tudo Tipo, faltou papel higiênico, é, faltou álcool em gel, é, sim, porque as pessoas foram todo lá. O medo, ele causa compulsão para compras? sim. Até foi o prêmio Nobel, né, do Daniel Goleman, que faleceu ontem, né? Foi o prêmio Nobel dessa pesquisa dele. Os economistas antigamente falavam que todos os seres humanos tomavam as decisões racionais, de uma forma racional. Então, assim, eu vou decidir o que eu vou comprar, era de uma forma racional. Vou decidir como eu vou investir, era racional. E o Daniel, ela era psicólogo e ele foi entendendo que o ser humano não agia dessa forma. Ele agia muito mais ligado às suas emoções. E o prêmio Nobel foi justamente sobre isso, né? O medo, o que o ser humano toma decisões é através do medo. O medo da falta, o medo de não pertencer àquele grupo, o medo de não estar alinhado, o medo de não estar bonito, o medo de não ter um bom date. Então a grande maioria das nossas decisões financeiras são pautadas nos viés cognitivos, né, e pelas nossas emoções. E o medo é um deles, né, e é o mais forte que nos move hoje. Sempre está ligado a algo que a gente tenha medo de não estar tendo, não estar pertencendo, de não estar sendo. Então, na pandemia teve muito isso, né? O medo de faltar comida, o medo de não ter o papel higiênico. Então, teve aí muitas compras exageradas, né? O pessoal estocando por Gente essas que questões, né? comprou, se endividou muito Sim, por questão disso. Eu lembro, assim, se a gente olhar a série histórica de inadimplência, na pandemia ela aumentou muito e muitas das vezes não era porque a pessoa não tinha renda ali. Ou porque não conseguia pagar ou algo assim, não, é que muitas vezes exagerou nos gastos sim. e isso, acredito que isso pode ter alguma relação porque a gente estava vivendo forte tensões de medo. É, todas as nossas sinapses neurais, elas são criadas através de altos impactos emocionais, né? E a gente estava ali, sem saber o que ia ser o futuro. Muita gente presa dentro de casa, né? E foi um forte boom pela internet. Então a gente era consumido muito com as informações com que a gente recebia. E o marketing, ele é muito assertivo, né? Então eles usam as cores certas, eles usam os programas certos e a gente ali por uma falta, ou a falta da solidão, ou a falta do medo de não ter mantimento, a gente acabou comprando muitas coisas, né? Comprando cursos. Quem não comprou curso nessa pandemia, Na né? Na pandemia, pandemia. foi. E assim, a pandemia teve os seus percursos, teve os momentos tristes também, mas foi uma parte que eu acredito que ela expandiu muito, né? O poder da internet chegou a lugares que a gente não chegaria. E também teve muita voz na educação financeira, muitos conteúdos, mas também teve conteúdos bons e conteúdos não tão bons. E foi através disso que o nosso trabalho também cresceu bastante, né, em levar essa conscientização, né? As finanças comportamentais teve muita voz nesse momento, porque justamente por esses gatilhos, né? Todo mundo está indo para o day trade. Todo mundo está comprando papel higiênico. Todo mundo está comprando um curso disso. Todo mundo está participando de um happy hour online. Eu também quero participar, eu também quero fazer parte. Os meus amigos estão entrando nesse movimento, eu também quero. Eu não quero estar fora deste grupo. Então, assim, acredito que foi por isso o endividamento cada vez maior aí. E as compras online foi muito fácil, né? Você clica numa coisa, o marketing digital traz outra, né? A gente tá falando aqui agora, daqui a pouco já aparece um monte de propaganda, tá? Sim, Tava aparece. falando com Guerra, a gente conversou sobre ter na garrafinha o nosso logo, em vez de ficar lindói aqui que não paga patrocínio, a gente colocar o nosso logo. Sim, Cara, você não tem noção tanto de propaganda que tá aparecendo agora aqui pra mim, isso, desses caras. E assim, e a gente vive o tempo todo monitorado sobre isso, né? Quando eu falo sobre essa questão do medo, isso também por exemplo, quando a pessoa tá lá assistindo a TV e aí passa, bombardeio de coisas ruins o tempo todo. sim. Sei lá, ligou a TV de manhã, tá vendo coisas ruins. Isso influencia, por exemplo, na decisão do dia a dia da pessoa?
Sim, influencia bastante, né? Tem uma frase que traz aí na psicologia positiva que diz que as nossas ações são escravos das nossas emoções, né? Porque a razão nunca vai ganhar da nossa emoção. É um exemplo bem básico, assim, né? Tipo, a gente vai no mercado. Não, eu só vou comprar um pacote de papel higiênico. Você vai no mercado com fome, a sua emoção vai ganhar a sua razão. Você vai passar pela a área do chocolate, você vai comprar o chocolate, né? Vai passar em outras áreas, agora na Páscoa. Então, assim, a gente sempre fala sobre isso, né? O quanto que você se conhece, o quanto que aquele medo está te atingindo, porque ela vai interferir, né? Qual é o meu olhar para aquilo? O que aquilo reflete nas minhas emoções, na minha história, né? Trazendo sobre isso. A minha família já viveu isso, o que eu estou vivendo, e também aquilo que a gente consome, né? Eu acredito muito sobre isso, né? A, as mídias sociais, a publicidade, ela tá ali em cada informação, a gente falou sobre isso, né? Sim. A gente recebe informações a todo momento. E os programas que trazem esses movimentos de medo vai estar colocando no seu cérebro, vai captando, e você vai criando esse medo, você vai criando esse sentimento e vai ficando cada vez mais apavorado e você vai comprando coisas para não faltar, para se defender, para o que eles quiserem colocar. Então, assim, eu não assisto televisão, acho que há 6 anos. Nó. Então, assim, eu estou um pouco blindada e eu acho que as informações que tiver que chegar, elas chegam. A internet está aí, eu tenho redes sociais, às vezes consumo alguma coisa na internet, mas assim, eu me blindei justamente para isso, porque quem eu quero ser, né, como eu quero estar. E hoje as informações negativas chegam muito mais rápido que as positivas. Sim.